Olá, olá galera. Os, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, eu sou Robelino Gomes, sou praticante de karatê, estilo Shotokan, graduado, faixa preta primeiro dan pela Federação Amapaense de Karatê, a FAC. Pessoal, eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês que praticam alguma arte marcial, ou mesmo que não sejam praticantes, mas que gosta, que curte artes marciais, que acompanha o mundo da luta, tem algumas curiosidades que vão além do aspecto físico, né, que vão além da luta em si. Eu sou um cara que pratico karatê desde os 16 anos de idade. Precisei dar uma pausa aí por necessidade de estudo, eu precisava me profissionalizar, precisava dar um jeito na minha condição financeira, então eu precisei dar uma pausa nos treinamentos, mas assim que eu pude eu retornei e graças a Deus consegui me graduar faixa preta em karatê, tá? Mas também curto outras artes marciais, respeito a todas e a gente como praticante, como graduado já que somos, né, a gente tem quase que uma obrigação de estar contribuindo com o conhecimento daquelas pessoas que estão adentrando ao mundo marcial, tá, pessoal? Então, eu sou um cara que eu me interesso muito pela, pela questão teórica da arte marcial, principalmente do karatê, que é a arte que eu conheço, que eu pratico, né? Então você não vai me ver falando aqui, por exemplo, sobre o jiu-jitsu, falando sobre o judô, o muay thai, porque são artes marciais que eu não as conheço na sua essência, porque eu não as pratico. Então eu vou falar da arte marcial que eu pratico desde a minha adolescência e eu já me considero com um certo conhecimento, tanto prático quanto teórico, para que eu possa estar contribuindo com os nossos colegas que estão praticando aí a arte marcial, tá? Então, do aspecto teórico, gente, eu gostaria de falar com vocês sobre o sistema de graduação em karatê, tá? Mais especificamente do meu estilo aqui, que é o estilo Shotokan, é o estilo ao qual eu pratico, tá? O estilo que foi criado pelo mestre Genshin Funakoshi, certo? Ele foi o cara que aperfeiçoou e divulgou esse estilo. Foi um grande amigo do mestre Jigoro Kano do judô, considerado o pai do judô, né? Os dois fizeram ali uma amizade muito grande e essa amizade serve como exemplo, né? Para que a gente não fique se degladiando, né? Disputando entre as artes marciais qual é a melhor. E os dois mestres, tanto o Jigoro Kano quanto o mestre Genshin Funakoshi, que praticavam artes marciais diferentes, poderiam ali ter se tornado concorrentes, adversários, mas não, os dois se uniram em prol da arte e ambos conseguiram divulgar suas artes e elas conseguiram alcançar o mundo todo, né? E hoje o karatê já é um esporte olímpico, assim como o judô também, e a gente tem que agradecer muito, muito mesmo a esses grandes mestres e os seus discípulos, né, que vieram trazendo essa arte, que atravessaram oceanos, atravessaram continentes e chegaram até nós. Tá, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. Bom, eu fiz esse esquema aqui para ficar mais didático a nossa explicação para vocês, certo? Olha, você observa aqui que tem esse círculo azul, né? E está dividido ao meio. Isso aqui é por quê? Porque a graduação no karatê é dividido em duas partes. O karateka tem duas fases no seu treinamento. A primeira fase, que são Kyu, e a segunda fase, que são os dans. Kyu são as classes, tá? Que é aquela fase em que o karateka é chamado de faixa colorida, que vai desde a faixa branca até a faixa marrom. Tá? E a segunda fase, que são os dans, que já é a fase de faixa preta do karateka. Tá, gente? Pessoal, é importante frisar que eu estou falando aqui especificamente sobre o estilo Shotokan, tá? Por quê? Porque pode surgir alguma dúvida com alguns praticantes de outros estilos, que você pode já ter pesquisado, ou então, como já está praticando, você observa que a sequência das faixas, das cores das faixas, podem ser diferentes, tá? Por exemplo, em alguns estilos nós não temos aqui a faixa vermelha como a terceira graduação do karateka, tá? Na verdade não é a terceira, é a segunda graduação. Já vou explicar por que é a segunda graduação, tá? Mas essa faixa vermelha em alguns estilos ela aparece
após a faixa preta, tá? Não só em alguns estilos de karatê, mas também outras artes marciais. Você vai ter outras cores, você vai ter faixa azul, você vai ter faixa coral e assim por diante. No estilo Shotokan, não, nós temos essas cores de faixas aqui, que você está vendo aqui no nosso gráfico, tá? Então essa primeira fase, como eu já disse, é conhecida como Kyu, que são as classes. Eu coloquei aqui uma seta direcionada para baixo para demonstrar que esse estilo de graduação dos Kyus, eles acontecem de forma decrescente. Ou seja, o karateka começa no sétimo Kyu, onde ele é um faixa branca. Pessoal, essa faixa branca, ela não é uma graduação, tá? Muitos karatecas iniciantes, às vezes por falta dos seus professores de informarem, ele já acha que é uma graduação. Alguém chega e pergunta: qual é a sua graduação lá no karatê? Ah, eu sou faixa branca. Não, faixa branca não é graduação, tá? É chamado de Mukyu. O que é Mukyu? Ao pé da letra significa, a sua tradução vai significar sem graduação. Então você, meu amigo, que está aí na faixa branca, você é um Mukyu, você não tem graduação, tá certo? Então você precisa se esforçar, treinar bastante e fazer os exames de faixa para você adquirir a sua primeira graduação, que é o sexto Kyu. Aí sim você já é um graduado. Sexto Kyu você já tem a sua graduação, você já é um faixa amarela. Gente, para o aluno passar da faixa branca para a amarela, ele precisa ter pelo menos 3 meses de treinamento ou 40 horas aulas, tá? Para poder passar para a faixa amarela. Então, da faixa amarela para a vermelha, ou seja, do sexto Kyu para o quinto Kyu, o aluno precisa ter 4 meses ou 48 horas de treinamento, tá certo? E da faixa vermelha para a faixa laranja, que é a próxima graduação do karateka, no estilo Shotokan, ou seja, quarto Kyu, para ele chegar no quarto Kyu, tá? Ele vai treinar 5 meses da vermelha para a amarela, ou 60 horas aulas. E da faixa laranja para a faixa verde, ele vai precisar treinar 6 meses ou 72 horas. Do terceiro Kyu, que é a faixa verde, para se graduar um faixa roxa, ele vai precisar de treinar pelo menos 9 meses ou 108 horas aulas. E aí a próxima graduação dele será a faixa roxa. Ele já vai ser o segundo Kyu. Vocês estão observando que está diminuindo. Começamos aqui no sétimo, na faixa branca, e estamos diminuindo os Kyus, né? Então na faixa roxa, o aluno já é segundo Kyu. Então ele vai precisar treinar 12 meses, ou seja, vai passar um ano treinando selado aqui nessa graduação, ralando mesmo, tá pessoal? Aqui o treinamento já é bem puxado. Ou então 144 horas aulas. E aí vem, o cara finalmente chega no primeiro Kyu, que é a faixa marrom, né? Aqui o cara já tem um posto dentro do dojo, né? Ele já pode ser, de vez em quando ali, puxar o treino, passar o aquecimento, né? O sensei já vai dar a ele algumas atribuições, como dar as primeiras instruções para os novatos, aquele garotinho, aquela pessoa que entra ali como faixa branca. O sensei pode destacar esse faixa marrom para ir dar algumas instruções, as primeiras instruções, aquelas coisas mais básicas para aqueles alunos novatos, tá? Então ele já se torna uma figura, digamos assim, com uma certa relevância dentro do dojo, tá? E também já precisa servir de exemplos para os demais que estão entrando, tá? Então aqui, pessoal, na faixa marrom, ele vai ficar treinando 12 meses ou 144 horas. E aí ele finalmente vai chegar à sua tão sonhada e almejada faixa preta, tá pessoal? Aqui ele vai precisar passar 2 anos treinando nessa faixa preta. Pessoal, muitos de nós, às vezes, a gente tem um sonho tão grande de poder amarrar uma faixa preta na cintura, de colocar na nossa parede um diploma. Mas às vezes, quando a gente chega lá, que a gente consegue, é incrível como a gente tem a sensação de que não aprendeu direito, que a gente não treinou o suficiente, né? Então a gente sempre dá um jeito de buscar aqui, olha, de novo,
aqueles mesmos básicos do faixa branca, do faixa amarela, do faixa vermelha, e ficar, ali treinando, né? Mas isso é bom, né? Porque você não perde a base, que é o essencial para a sua formação. Então, nesse período que esse aluno passou daqui para cá, pessoal, é, se você for contar os meses aqui, né, você se você for somar tudo isso aqui, você vai perceber que o karateka, para chegar na faixa preta, ele precisa de pelo menos 6 meses, 6 anos de treinamento, né? Não são 6 anos exatos, são aproximadamente aí 6 anos e meio. E isso, veja bem, se ele for assíduo, né? Se ele não parar em nenhum momento, porque esse tempo que é colocado aqui é o tempo mínimo para você treinar. Só que a gente sabe que por diversos motivos, muitos praticantes precisam dar uma interrompida, precisam parar um pouco. Eu, como falei anteriormente, fui um exemplo disso. Eu treinei até a faixa roxa direto, mas aí depois eu precisava me dedicar aos estudos, eu precisava me profissionalizar, me tornei já maior de idade, constituir família. Então, como muitos de vocês sabem, não dá para a gente viver do karateca, de karatê, né, pessoal? Não dá para a gente viver exclusivamente disso aqui. É, Algumas pessoas até conseguem, né, mas para mim não dava. Então, eu precisava arrumar um meio de me sustentar, de sustentar minha família. Então, eu optei por dar uma pausa. Eu jamais abandonei de vez, jamais passou na minha cabeça abandonar a prática do karatê, mas eu precisava dar essa interrompida e para conseguir realizar os meus objetivos. Porém, assim, quando eu consegui organizar as coisas, consegui meu trabalho, consegui me profissionalizar, fui para a faculdade, me formei e tudo, aí sim eu retornei, me graduei faixa marrom, e aí depois cheguei na minha tão sonhada faixa preta. E aqui estou ainda no primeiro Dan, mas com certeza, muito brevemente eu pretendo ir galgando os próximos dans, né? Então, agora se você observar aqui, pessoal, a seta que indica os dans, ela já está ao contrário da seta dos kyus. Ela já vai de baixo para cima, já vai na ordem crescente, não é isso? Já vai na ordem crescente. Por quê? Porque os dans, que são os graus, eles ocorrem dessa maneira, na ordem crescente. Porém, pessoal, no karatê Shotokan, a faixa preta é a última cor de faixa. Aqui você não vai mais trocar de faixa, certo? E o interessante é que em Okinawa, que é considerado o berço do karatê, né? Os mestres, quando se graduam em faixa preta, eles não trocam mais de faixa, eles não compram outra faixa. Então, o que acontece com a faixa dele? A faixa vai envelhecendo com o tempo e ela vai ficando desbotada. E eu coloquei aqui as diferentes tonalidades de preto, né? Você percebe que ela vai clareando. E esse clareamento, ele ocorre realmente, né? Por quê? Porque a faixa, assim como ela vai envelhecendo, né, ela vai desbotando. E em Okinawa, né, quanto mais clara, mais envelhecida está a faixa do mestre, mais respeito ele tem, porque isso significa que ele já é um faixa preta bastante antigo, né? Então eles fazem questão de permanecer com a mesma faixa, né? Desde quando ele se graduou a faixa preta do primeiro dan, e aí ele continuou seu treinamento, aí jamais ele não vai mais trocar de faixa, né? Porque o interessante é deixar a faixa envelhecer mesmo e ficar desbotada. E aí você vê aqueles mestres bem velhinhos, com aquela faixa branca na cintura, e você, poxa, faixa branca, mas ela tá branca ali de tanto envelhecida que ela é, né? Aqueles mestres já são faixa preta há muito tempo. E aí os dans, pessoal, eles ocorrem de maneira crescente, como eu já falei, né? Você vem aqui no primeiro, você graduou faixa preta, você já é primeiro dan. Faixa preta, primeiro dan. Aí vem o segundo dan, terceiro dan, né? Que você vê aqui o tempo que ele leva, olha, para se graduar é, de um dan para o outro. O interessante aqui, olha, é que no primeiro dan existe um regulamento no estilo Shotokan. É que para um aluno se graduar faixa preta, ele precisa ter no mínimo 12 anos de idade. Então você não vai ver um garoto, por exemplo, de 10 anos, 11 anos de idade, faixa preta. Por quê? Porque não pode, a regra não permite. Ele pode chegar até a faixa marrom, mas vai precisar aguardar completar os 12 anos para poder prestar exame para a faixa preta.
tá bom, pessoal? E aí, para segundo Dan também vai seguindo as mesmas regras. Para segundo Dan, o aluno já precisa ter pelo menos 22 anos de idade. E aí, no segundo Dan, ele vai ficar 2 anos treinando, tá? Para o terceiro Dan, ele precisa ter 26 anos de idade. Para o quarto Dan, ele precisa ter pelo menos 32 anos de idade. Para o quinto Dan, ele precisa ter já 38 anos de idade. Então, o karatê tem isso. Você não vai ver um rapaz muito jovem lá ostentando o quinto Dan de karatê, né? Ele precisa ter pelo menos esses 38 anos de idade. E aí, para sexto Dan, ele precisa ter 45 anos de idade, ele precisa treinar 6 anos da sua vida nesse Dan, tá? E aí, para sétimo Dan, 53 anos de idade. Oitavo Dan, ele já não tem mais aqui o limite de idade, né? O cara está daqui com 53 anos de idade, já não tem mais o mínimo. Você observa que não foi colocado aqui porque não tem o mínimo, certo? E outra curiosidade que você já pode ter prestado atenção aí, do oitavo Dan vem o nono Dan e aí parou. Não tem o décimo Dan. Por quê, professor? Só vai até o nono Dan? Não. Acontece o seguinte, pessoal. O décimo Dan no Karatê existe. Só que ele é reservado a uma homenagem póstuma. Ou seja, somente vai atingir o nono Dan aquele karateca que chegou, aliás, somente vai atingir o décimo Dan, desculpe, aquele karateca que ao chegar ao nono Dan, devido já à idade avançada, ele faleceu, e aí ele vai receber uma homenagem póstuma, e aí vai ser atribuída a ele, já no pós-morte, né, essa graduação de décimo Dan. Foi o que ocorreu com o mestre Kanazawa, que faleceu recentemente, não é isso? O mestre Kanazawa, que foi discípulo direto de Gishin Funakoshi, ele faleceu com o nono Dan. Então, com certeza foi feita a ele essa homenagem e ele recebeu o décimo Dan. Aí você vem e pergunta para mim, professor, por que no Karatê Shotokan não tem outras cores de faixa depois da preta e outros estilos tem? Pessoal, eu descobri nas minhas pesquisas uma coisa interessante. É que o mestre Kenshin Funakoshi, considerado o pai do Karatê moderno, todos vocês devem saber disso, ele faleceu com o quinto Dan, tá? Então ele não, e a regra na época dizia que após do quinto Dan era que ele ia pegar a faixa coral, certo? Mas e aí o que aconteceu? Como ele faleceu no quinto Dan, e ele não teve acesso às outras graduações, no caso a faixa coral. Então, os discípulos do mestre, como por exemplo o mestre Nakayama, o mestre Kanazawa, que substituíram ele, né, na liderança, aí, digamos assim, da associação de Karatê, optaram por uma questão de respeito ao mestre em não atribuir a mais ninguém no Karatê Shotokan essa graduação, porque eles, segundo a mentalidade deles, seria um desrespeito dar uma graduação maior a alguém que não seja o mestre de Funakoshi. Então o pensamento foi o seguinte, o que ficou decidido? Que as graduações persistiriam, os dans, porém a faixa preta seria a última, né? E o mestre Genshin Funakoshi, mesmo tendo falecido com o quinto dan, mas foi feita a ele aquela homenagem póstuma e a ele foi atribuído o décimo dan. Então no túmulo do mestre Genshin Funakoshi consta, né, nas homenagens feitas a ele, que ele é décimo dan de Karatê. Tá, gente? Existem diversas outras peculiaridades muito interessantes, só que ficaria um vídeo muito longo para a gente falar. Então tem outras coisas que eu poderia colocar para vocês em outro vídeo, e aí a gente vai discutindo. Se você por um acaso leu em algum lugar alguma informação que não bate com o que eu te falei aqui, você pode ir lá nos comentários, fazer seu comentário, porque a intenção aqui é a gente aprender cada vez mais sobre essa arte, até porque ela não é oriunda daqui, né? Vem do outro lado do mundo. Então as coisas que chegaram até nós podem ter sido distorcidas. Eu percebi muita coisa que não bate uma com a outra nas pesquisas que eu fiz. Alguns artigos diziam uma coisa, outros diziam outra, né? Eu até coloquei aqui embaixo algumas fontes, né, de pesquisa que a gente pode, no próprio
no próprio site da Federação da Confederação Brasileira de Karatê também. É, né, não achei muita coisa lá que pudesse contribuir com essa minha pesquisa, né, mas o que eu pude perceber assim de mais notável eu coloquei aqui, que eu acho que é importante você que está começando, você saber o caminho que você vai ter que percorrer para chegar até a sua faixa preta, tá bom, gente? Então, muito obrigado, eu espero que tenha contribuído com o seu conhecimento. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, compartilha com os seus colegas de academia, tá bom? Se não contribuiu muito com você, se você achou alguma coisa que não bate com o que você tinha estudado, compartilha lá embaixo também nos comentários com a gente, que a gente só tem a agradecer. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.